Começar de novo parece ser uma decisão simples, mas na verdade não é. O que trava a maioria das pessoas não é a falta de competência e nem falta de vontade, é a forma que elas interpretam o medo. Eu mesma, por muito tempo, achei que eu precisava esperar minha confiança retornar para então eu decidir recomeçar. E eu estava vendo a situação de uma forma errada. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 mudanças de mentalidade que me fizeram enxergar o recomeço e como encarar o medo disso de uma outra forma. E a última delas foi a que mais mudou a minha maneira de agir diante do medo. Primeiro, o medo de começar de novo alguma coisa não é um problema emocional. O que isso quer dizer? Que o medo ele não pode simplesmente ser interpretado como se fosse uma emoção, certo? O medo ele é uma defesa do cérebro que ele vai estar guardando energia, entendeu? Para que você não repita algo que já deu errado. Um exemplo muito simples que eu aprendi na terapia com a minha psicóloga, porque eu faço terapia também, e uma das coisas que a gente abordou junto foi assim, que o nosso cérebro, o subconsciente dele, aprende com a última situação que aconteceu e vai ter aquilo como padrão, né? Por exemplo, assim, eu tive um acidente de bicicleta muito grave, isso aconteceu realmente, e eu fiquei com um trauma de andar de bicicleta, tá? Então, assim, o que o cérebro aprendeu? Que toda vez que a gente subisse numa bicicleta, eu ia parar no hospital. Até que eu peguei a bicicleta e andei novamente num lugar tranquilo, que não teria risco nenhum de eu me acidentar novamente. Então eu estava fazendo o quê? Reensinando o meu cérebro que não precisava ter medo da bicicleta, né? Então é como se fosse isso. Então assim, a gente começa algo novo tantas vezes e às vezes se frustra tanto, né, com aquilo, porque sempre dá errado que o cérebro aprendeu isso. Só que o medo, ele vai ficar ativo o tempo inteiro, ele vai estar ali o tempo inteiro. O que é a primeira coisa que nós devemos aprender? Ele não é um sentimento, ele é um mecanismo do cérebro. E nós vamos precisar ensinar o nosso cérebro que nós vamos continuar caminhando e recomeçar quantas vezes necessário e tentar fazer as coisas novamente quantas vezes forem necessárias, apesar do medo estar ativo. Eu parei de romantizar recomeço. É algo que a internet faz muito, né? Ela romantiza aquele marco inicial de recomeço, né? Geralmente é fundo do poço que a pessoa chega para daí ela recomeçar e obter todo o sucesso do mundo, né? Mas não. Para seres humanos normais, a vida normal continua acontecendo e não precisa você ter um marco de acontecer uma coisa muito trágica, por exemplo, né? Para você ter o recomeço. Ele simplesmente pode ser um recomeço de ajuste de rota. Então você não precisa envolver nada sentimental, né? Depende de você também, né? De repente quer começar a ter ali um marco para lembrar de onde recomeçou, mas não é necessário isso acontecer, entendeu? Você simplesmente pode pensar, eu quero mudar a minha carreira a partir de hoje porque eu quero formar os meus ativos, eu quero não depender só do CLT, eu quero uma mudança de melhora de vida, de futuro, a partir de hoje. É um raciocínio, não precisou nada trágico acontecer. Então eu parei de romantizar, né, o recomeço. E eu poderia romantizar, porque, igual eu falei pra vocês, quando eu divorciei, eu parei e comecei a rever o que eu precisava reestruturar na minha vida. Mas eu não conto isso como marco, porque já se passaram 4 anos e agora que eu estou tendo a coragem realmente, né, como eu falei pra vocês, de continuar minha trajetória. Então, não romantize. Reestruture, veja os novos objetivos que você quer, marque o lugar onde você quer chegar e simplesmente siga, sem história trágica. Terceiro, super importante, dar nome para o seu medo, né? Ver o que realmente é o seu medo. Pode ser simplesmente medo de recomeçar, medo de julgamento, medo do que vão falar de você, medo de frustrar sua família, medo de ofender o que o seu pai, sua mãe, né? Os pais queriam que você fosse na vida. No meu caso, era assim, eu sempre fui uma pessoa
que eu tive muitas iniciativas e poucas acabativas. Eu representava bem essa frase, porque eu tinha muitas ideias e até hoje eu tenho várias ideias, todos os dias muitos insights, assim, absurdos às vezes. E eu começava todos descontroladamente, então assim, pulverizava a energia, né? E isso me trouxe um medo, assim, de recomeçar justamente nesse ponto, porque eu pensava, eu começo muita coisa, mas eu nunca termino, entendeu? Então, assim, o que eu aprendi? O 1% todo dia. Não tratar como se fosse uma tarefa impossível. Prever a complexidade dos meus objetivos. São objetivos atingíveis ou inatingíveis que eu tô colocando? Então, assim, eu comecei a procurar fazer isso, colocar objetivos possíveis, tratar uma situação de cada vez, porque senão a gente cai naquela questão, né, de faz aquele marco do fundo do poço, aí eu quero mudar tudo, eu quero emagrecer, eu quero mudar corte de cabelo, eu quero mudar dieta, eu quero ir pra academia todo dia, eu quero ter uma vida melhor, eu quero virar uma leitora, porque eu quero estudar, e ainda quero minha carreira. Trata uma coisa de cada vez, que vai acabar sendo mais fácil de atingir. E recomeça, por exemplo, estamos falando de carreira, né? Então recomeça na sua carreira. Quando isso estiver adaptado para a sua realidade, aí você recomeça outros projetos na sua vida. E tratando do quarto ponto, realmente é esse: reduzir complexidade. Então, reduza as suas decisões diárias, né? Faça menos decisões diárias. Deixe algumas coisas já no automático. Reduza a complexidade das coisas. Aprenda a abrir mão de algumas coisas. Um bom exemplo, eu comecei o projeto, eu tenho pensado nesse projeto há muitos dias atrás, né? Mas que eu comecei mesmo a produzir ele faz uma semana. Então agora que a gente tá colocando no ar os vídeos. Eu tinha iniciado assim, um vídeo longo por dia para chegar nos 300 vídeos e 5 shorts por dia. Porém, passaram-se poucos dias, eu vi que não fazia sentido, que era muita energia despendida para alguma coisa que não me daria o mesmo retorno que um vídeo longo. Então, aprenda a tirar a complexidade das coisas, aprenda a ter menos decisões, aprenda a tomar menos decisões durante o dia, aprenda a abrir mão realmente, facilite o seu dia. E 5, que foi o que eu disse no início, a maior virada de chave para mim. O início não é emocional, é repetição. Aprenda a fazer todo dia com disciplina. Não aguarde motivação. Faça uma rotina. Coloque uma rotina na sua vida. Faça a sua agenda. Programe-se. Não espere aquela novidade absurda, aquela motivação do dia. Tem muitas pessoas que só reagem quando são... Que a verdade da palavra é essa, né? Que são reativas, né? Precisa de alguém fazer alguma ação para elas, ou o universo fazer alguma ação para elas reagirem. Então não seja a pessoa reativa, seja mesmo proativa mesmo. E você vai estar ali tomando a sua decisão. Não precisa de emoção, é repetição todo dia. Se você tá com medo de recomeçar, não tenta ficar vencendo isso com força emocional. Você não precisa vencer o medo. Você precisa aprender a continuar apesar dele. Esse é o vídeo 4 de 300 e a gente continua no processo. Até amanhã!